Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade na meditação do livro de 1 Reis, no capítulo 6, a partir do verso 14. Vamos fazer a nossa primeira oração. Senhor, nosso Deus, amado Pai, diante da Tua presença, a gente se coloca nesse momento e invocamos o Senhor, meu Pai, para que esteja fazendo parte desse estudo direcionado e tudo que for dito, que for falado, seja inspirado exatamente pelo Senhor, que não seja a motivação dos nossos pensamentos, mas que seja, meu Pai, a direção do Senhor para as nossas vidas. Estamos aqui sedentas de Te conhecer, estamos aqui cansadas, sacrificando, meu Pai, o restinho de energia que ainda temos, mas estamos fazendo isso com muito prazer, com muita satisfação, porque aquilo que nos motiva é justamente o nosso maior prazer, que é buscar o entendimento do Senhor e buscar a sabedoria do Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha fazer com que, apesar do nosso cansaço, a gente venha absorver o máximo de conteúdo que o Senhor quer passar para a gente. Que essa meditação não seja mais uma, mas que seja especial e que seja para a nossa edificação. Assim como estamos estudando a edificação do Templo de Salomão, um templo que foi dedicado ao Senhor, nós entendemos que estamos aqui estudando também a edificação do nosso templo espiritual, de nós mesmas. Então, nos ajuda, meu Pai, nessa compreensão, que desde já todo espírito maligno seja repreendido e que, de forma alguma, Satanás venha roubar aquilo que o Senhor preparou para nos dar essa noite. Te agradecemos por tudo, meu Deus. Entregamos nossas vidas e essa sala em Tuas santas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Então, vamos lá, meninas. A partir aqui do verso 14, a gente estudou ontem, né, sobre os fundamentos do templo, e hoje a gente vai ver algumas particularidades do templo. O livro de 1 Reis, falando sobre o templo, não termina nesse capítulo. A gente vai ver que no capítulo 7 ele vai detalhar ainda mais coisas, então a gente não vai esgotar o assunto ainda aqui. Vamos ver alguns detalhes, mas a gente vai ver coisas um pouco mais aprofundadas no próximo capítulo, tá certo? Então vamos lá. Assim edificou Salomão a casa e a rematou. Rematou significa que ele está finalizando, que ele está decorando, né? É como se depois que nós tivéssemos construído uma casa, nos tempos atuais, nós estivéssemos dando o acabamento. É sempre a parte mais cara, inclusive, né, de uma construção, é a finalização da sua construção. Pelo menos nos dias de hoje. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto. Também cobriu de madeira por dentro. E cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Ele vai fazer aqui essa distinção a respeito do tipo de madeira que está sendo utilizado, né, de cedro e de cipreste. O cedro usado para revestir as paredes e o cedro, ou melhor dizendo, né, o cipreste usado para revestir o chão. Quando a gente vai lá em Crônicas, o texto dá a entender que essas duas madeiras, elas acabam se confundindo e parece que o texto está falando da mesma madeira, do cedro, tá? Mas, enfim, aqui em 1 Reis a gente vê uma distinção,
né? Já em Crônicas a gente já não vai ver isso, mas que fique aí anotado que, seja como for, todo o templo era constituído de pedras e por dentro todo o templo estava sendo revestido de madeira, tá? Lembrando que essa madeira de cedro, ela é uma madeira especial, uma madeira resistente, ao mesmo tempo maleável para se trabalhar, uma madeira que é aromática, né? Dela exala um perfume muito agradável. Então, essa madeira aponta para o homem perfeito, certo? Ela aponta para Cristo, ela aponta para o servo fiel, como nós, e o objetivo de revestir toda a parede, né, é justamente de vedar as pedras. Não é vedar, não é a palavra certa, cobrir as pedras, não é para que essas pedras sejam aparentes por dentro, né? Em busca de um embelezamento interior, o trabalho de embelezamento, de perfumar o interior dessa casa, né? Torná-la um ambiente, inclusive, mais quente, porque a pedra é muito fria, a madeira já dá uma quebrada nessa temperatura, certo? Então, tornar um ambiente aconchegante, fisicamente avaliando, mas espiritualmente a gente sabe que a, essa madeira, ela vai sinalizar, ela vai apontar para a constituição da igreja hoje que somos corpo da igreja. Falamos sobre isso na última meditação, você tendo curiosidade, você assiste depois lá no canal. Então, vamos lá. Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa, com tábuas de cedro, desde o soalho até ao teto. E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Então, quando ele está construindo esse templo, que ainda não tem nome de Templo de Salomão, isso ele vai ser conhecido como Templo de Salomão depois, mas enfim, esse aqui é o templo para o Senhor, é a casa do Senhor. Então, a gente vai ver o texto tratando como casa, porque sim, era a casa de Deus. Né? E ele vai fazer uma distinção entre a parte que é chamado Santo Lugar, e vai ter a parte que é chamada de Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos, e isso a gente já viu muito parecido com o tabernáculo de Moisés. Quando ele está fazendo essa distinção, é para mostrar que existe uma área mais exterior e existe uma área mais interior, uma área que fica mais reservada, que é o final dessa casa, o final do templo, que vai ser dedicada realmente para a arca ser acomodada. Ali vai ser a morada de Deus. Vamos lembrar que, junto com a arca da aliança, a gente vai ver a presença de Deus. Quando a arca da aliança, inclusive, é colocada nesse lugar, quando o templo é inaugurado, a nuvem da glória de Deus vai encher esse lugar, né? Como se agora existisse um novo lugar onde Israel poderia se achegar a Deus, né? A presença de Deus estava ali novamente com eles. Verso 17. Era, pois, o santo lugar do templo de 40 côvados. Aqui já é essa parte mais externa, o santo lugar. Então, a parte mais interna era um pouco menor, e ela formava um cubo perfeito. A mesma coisa a gente viu no tabernáculo, só que as medidas do tabernáculo eram ainda menores, eram de 10 côvados, 10 côvados, né, de altura, 10 côvados de comprimento, 10 côvados de largura. Aqui a gente vai ter as medidas de 20 côvados, mas seja como for, um cubo perfeito. E aqui ele está dizendo que a parte do santo lugar já era uma área maior,
é onde fica o candelabro, onde fica o altar de incenso, a mesa dos pães da proposição, essa região do santo lugar. O cedro da casa, por dentro, era lavrado de colossíntidas e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. Né? Essa ideia de dizer que o cedro era lavrado, dando a entender que ele era desenhado, esculpido, com formas de flores e dessa plantinha aqui, de nomezinho estranho, né? Colossíntidas ou coloquíntidas, como deve estar também, possa estar aí também na sua tradução. Então, eu catei aqui essa imagem para a gente ver, deixa eu preparar aqui para compartilhar com vocês. Essa planta, ela parece muito aqui. Ela parece muito, pessoal, com o que a gente entende que seja melancia. Mas nesse caso aí não é. Né? Eles entendem, inclusive, eles chamam ela de parra brava, tá? Parra brava. E aí a gente vai ver que ela tem realmente uma folha bonita. A folha dela é uma folha bonita. Quando fala que ela era impressa, né, esculpida nas folhas de cedro, na tábua de cedro, então eu imagino que não estava desenhado necessariamente o fruto, eu imagino que estava desenhado as suas folhas, que realmente é uma folha diferente, uma folha bonita, e também as suas flores. Deixa eu pegar aqui em outra imagem para mostrar para vocês. Essa imagem, inclusive, ela ou melhor, essa folha, essa planta, inclusive, ela vai ser citada mais na frente, em outro livro, aqui a flor dela. Parece mesmo a nossa flor de melancia, né? Ela, não sei se vocês já viram, né? Ela é pequenininha e assim, bem amarelinha, né? Então, eles chamam também de pepino bravo, enfim, tem alguns nomes, é algo que para eles lá é algo natural, eles vão no mato e isso tem lá com bastante facilidade em Israel. E, inclusive, essa é a plantinha, né, esse fruto que a gente acabou de ver aí há pouco, é justamente esse fruto que Eliseu, ou melhor, o servo de Eliseu, lá na frente, ele acaba pegando, colhendo, para fazer um cozido lá para os homens de Deus. Né? E é quando os homens de Deus acabam identificando que a planta que está lá é essa, e ela é uma planta venenosa. E aí eles chegam e dizem, morte na panela. E aí vem Eliseu, joga farinha, enfim. Pois bem, era essa plantinha aí, que foi usada como inspiração para decorar, né, por dentro da casa do Senhor. Essas folhas, tá? E essas flores abertas. Verso 19. No mais interior da casa, tá vendo que ele faz essa distinção. Sempre que ele vai falar da parte do Santíssimo Lugar, ele vai sempre falar no mais interior da casa. No mais interior da casa, preparou o Santo dos Santos para nele colocar a Arca da Aliança do Senhor. Era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura, que seria algo em torno de 9 metros, pessoal. 9 de largura, 9 de altura, 9 de comprimento. Era o Santo dos Santos, ou melhor, não, é isso. Era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, largura, altura. Cobriu de puro ouro. Cobriu também
de ouro o altar de cedro. E aqui a gente vai ver a mesma coisa sendo replicada do que aconteceu no tabernáculo. Lembra que as tábuas de cedro também foram revestidas de ouro, todo aquele lugar era revestido de ouro, né? A gente tinha ali uma riqueza muito grande, coberta com aqueles véus, lembra? Né? Os véus que não eram nem muito belos, não eram atrativos, pele de animal, né? Mas escondia uma riqueza muito grande. A gente vai ver aqui, pessoal, a vontade de fazer uma casa para Deus foi de Davi. Mas quem deu a planta foi Deus mesmo, não foi Davi, tá bom? Ele só chegou, foi lá, anotou tudo direitinho e passou todas essas plantas para Salomão. Salomão agora está colocando em prática o que ele recebeu do pai. Então, o próprio Deus está dizendo, olha, é assim que tem de ser, são as pedras, o fundamento, né, a sua santificação através das madeiras de cedro, né, e o ouro, ele revestindo tudo isso com a presença do próprio Espírito Santo, levando a um aspecto divino daquela pessoa, daquela madeira, como eu falei, isso é tudo muito simbólico, apontando para a igreja. Por dentro, 21, por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro dos santos dos santos, que também cobrira de ouro. Assim, cobriu de ouro toda a casa inteiramente, e também todo o altar que estava diante dos santos dos santos. Então, deixa eu pegar aqui mais uma imagem para a gente compartilhar. Então, a gente vai ter algo parecido com isso, pessoal. A gente não tem fotos do que era aquilo lá, a gente não tem um registro de desenhos do que era realmente, de fato. Então, esses desenhos que a gente acha na internet, eles são ideias do que realmente existiu, mas não é, de fato, o que existiu, tá bom? Então, a gente vai ver que essas paredes aqui nessa figura, a gente não vai ver essas flores que a gente acabou de ler, não está tendo essas flores desenhadas aqui, né? Pelo contrário, a gente está vendo palmeiras, a gente sabe que realmente tem palmeiras, né? Mas o resto das plantinhas que a gente acabou de ver, não estão aqui. Mas por quê? Porque isso aqui é só uma ideia, tá? Para a gente ter uma noção de como era. O que me interessa realmente com essa imagem é mostrar para vocês aqui onde ficava o santo lugar. Ele era maior, 20 côvados aqui, tá certo? 18 metros para nosso entendimento, tá? 18 metros? 18 metros não, pessoal, oh, me perdoa, viu? 9 metros. 9 metros. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque aqui, na verdade, são 40. Então, lá atrás são 9 e aqui vão ser 18, tá certo. Tá? E é uma região maior, mas vocês vão perceber que toda coberta de ouro, o chão de ouro, gente, isso é muito forte. Se a gente for lá em Apocalipse, a gente vai ver a santa cidade, né, ela sendo descrita por João como tendo ruas de ouro. Então, pisar em ouro, acho que é muito normal no céu, né? Então, aí a gente vai ter essa identificação aqui também dentro do templo. Por que que não existia isso no tabernáculo? Talvez justamente porque dentro do tabernáculo existia aquela ideia de que eles eram muito peregrinos naquele ambiente. Não era ainda o lugar onde eles deveriam ser sedimentados, né? O deserto não era o lugar que Deus tinha preparado para Israel. A promessa era sempre Canaã. Então, quando ele chega em Canaã, a gente já vai ver que vai haver essa solidificação, vamos dizer assim, né? A implantação mesmo de um lugar fixo para que Deus fosse adorado e houvesse essa comunhão com Israel. Então, está aqui o chão todo de ouro, tudo revestido de ouro, tal, tal, tal.
deixar essa imagem aí para a gente ir acompanhando, mas é só uma imagem, viu, pessoal? Se vocês forem procurar na internet, vocês vão ver algumas variações. Então, inclusive, uma das variações a gente vai falar agora, que é justamente sobre os querubins. Verso 23. No Santo dos Santos, fez 2 querubins de madeira e de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. E aí a gente vai ter aqui essa representação dos querubins. Lembra dos querubins que estão sobre a Arca da Aliança? Aqueles querubins, eles têm forma de homens, concorda? Eles têm pernas, eles têm braços e as suas asas estão junto aos seus braços e são 2 asas. Aqui nessa figura, a gente vai ver esses querubins na forma de um animal, tá? Eu não vi essa descrição de querubim como animal, pelo menos aqui. Não sei se lá no capítulo 7 a gente vai descobrir um negócio desse, mas eu vi em outras imagens que eu procurei na internet, formas humanas, como realmente a gente vê na Arca da Aliança. E aqui a gente vai ver a forma de um animal alado, sei lá, né, um leão com cara de homem, e com as suas 2 asas. Como eu disse, isso é figurado, tá bom? E o que vai agora destoar um pouquinho do que a gente já viu até aqui é a constituição de que é feita esses querubins. Eles são feitos de madeira de oliveiras. Isso aí já tem uma diferenciação do que eram as madeiras de cedro, do que era até o cipreste aí, sobre o solo, e essa madeira agora de oliveira, constituindo os querubins. Os querubins também vão ser revestidos de ouro, mas eu achei interessante a gente falar um pouquinho sobre essa madeira de oliveira, que vai apontar também para Israel. Lembra que falamos que as pedras elas são tiradas de Jerusalém mesmo, dos montes de Jerusalém, para a constituição desse templo. Já a madeira, ela vai ser tirada do Líbano e vai ser trazida de fora. A madeira do Líbano vai apontar para a igreja, para os gentios, e as pedras vão apontar para Israel, o povo hebreu. A oliveira era uma planta muito rica, era não, ainda é. Ela é muito abundante na região de Israel, na região da Palestina, e inclusive em alguns outros lugares na Europa, na Grécia, na Itália. Então, ela é uma planta bem abundante e uma planta extremamente resistente. Existem algumas curiosidades interessantes a respeito da oliveira na Bíblia. Quando a gente vai perceber, ela é uma planta que nos traz uma certa esperança, ou pelo menos ela fez isso com Noé. Quando Noé está dentro da arca, lembra que ele fica enviando lá o corvo, depois envia a pomba para procurar vida? E quando chega uma pombinha com um ramo de oliveira no bico, ele chega e fala, opa, chegou o fim da nossa jornada, a gente já pode abrir a arca e vamos embora. Quando isso acontece, surge nele a esperança de um novo tempo, um novo mundo. Tudo isso estava acontecendo, de uma nova aliança com Deus, de um renovo na sua comunhão com Deus, na comunhão da humanidade com Deus. Estava tudo sendo refeito. Lembra que tudo foi destruído do passado, o que sobrou foi justamente Noé e sua família. E aí o que a gente vai perceber agora é que a primeira ideia de vida que ele tem desse novo mundo é justamente o broto de uma oliveira. Não é à toa, então, que a oliveira também ela é vista como um símbolo de paz, um símbolo de comunhão, um símbolo de esperança, um símbolo de renovo do homem para com Deus, certo? Dentro disso também, a gente vai ver que a oliveira, ela tinha
inúmeras aplicações para a vida cotidiana dos hebreus. E não só dos hebreus, inclusive também dos cananeus. Vale a pena a gente dar uma conferida, abra em Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Não era uma exclusividade de Israel o cultivo dessa planta, o cultivo dessa árvore. Todo mundo já abriu? Deuteronômio capítulo 6, a gente vai ver no verso 10 o seguinte: havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, grandes e boas cidades que tu não edificaste. Que ele está dizendo, olha, eu estou cumprindo a minha palavra com vocês e estou fazendo vocês entrarem em lugares cujas cidades já estão edificadas. Vocês só vão chegar lá e tomar posse. E ele continua, no verso 11. E casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não te esqueças que o Senhor que te tirou da terra do Egito, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, o que ele quer dizer aqui nesse verso é que já existiam as plantações de vinhais e de olivais. Então, essa é uma planta, pode voltar aí para a raiz, essa é uma planta que ela já era cultivada, né, pelas suas propriedades pelos outros povos. Tinha as propriedades medicinais, ela era usada como unção, como remédio para feridas, para determinadas enfermidades. O seu fruto, a azeitona, a oliva, era usada também para alimentação. Desse fruto se extraía esse óleo que não era usado apenas na alimentação ou com seu uso medicinal, mas ainda como combustível. É justamente o óleo da oliva que vai manter aceso o fogo na menorá, no tabernáculo, e que vai acontecer isso aqui também no Templo de Salomão. Então, uma planta que já era utilizada e abundantemente nessa região ela nasce. E era uma fonte de riqueza, como a gente acabou de ver, né? Uma das moedas de troca que Salomão usou com Irão, o rei lá de Tiro, foi justamente o azeite de oliva. Era extremamente caro. Então, quem possuía lá sua oliva já era uma pessoa rica. Uma planta extremamente resistente. Ela nasce no solo rochoso. Ela consegue aprofundar suas raízes num ambiente completamente inóspito. Uma terra seca. E se chover muito, ela consegue também sobreviver. E se nevar, ela consegue também sobreviver. E se secar, ela continua lá, capaz de dar frutos durante muito tempo, ao ponto de se acreditar, inclusive, que aquelas oliveiras que existem ainda hoje no Getsêmani são dos tempos de Jesus, e talvez até mais antigas que isso. Há quem acredite que elas tenham entre 2.000 e 2.500 anos. Gente, 2.000 e 2.500 anos. Aquelas oliveiras já viram história para caramba. Então, uma planta resistente e perseverante. Ela tem uma qualidade muito boa. Qualidades muito boas. Deixa eu compartilhar aqui também com vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá, pessoal? Estou vendo aqui, tal, beleza. Aqui. Então, essa é uma foto do nosso
Getsêmani atual, nosso, né? Como se nós estivéssemos lá, como se fosse nosso quintal. Mas o Getsêmani atual, esse aqui, o Jardim do Getsêmani, né? Em algum desses lugares aqui, né? Jesus passou, não foi uma ou duas vezes, ele sempre passava por essa região, pessoal. E no Morro das Oliveiras, né, o Monte das Oliveiras, melhor dizendo. Então, ele pregou aí, ele sempre passava aí com seus discípulos, é onde ele faz uma das suas últimas orações para com Deus, né, nessa região. E esses galhos retorcidos, essas folhas pequenininhas, elas são extremamente resistentes. E elas permanecem aí, extremamente úteis. Elas frutificam todo ano. Elas frutificam o tempo todo. Não para de dar fruto nunca. A oliveira, ela aponta para Israel. Tudo que a gente vê dentro do templo é simbólico, e a gente vai perceber que ele tem 2 querubins, que ele faz 2 querubins ao lado da arca, dentro do Santíssimo Lugar. E quando a gente vai e olha em Zacarias, a gente vai ver que existe uma alusão também a 2 oliveiras, 2 querubins, 2 oliveiras. Vale a pena a gente dar uma consultada. Abra aí o livro de Zacarias, no capítulo acho que é o capítulo 14, pessoal. Eu não anotei. Deixa eu catar aqui. Mas vamos abrindo aí em Zacarias. Se alguém souber aí onde está o que eu quero falar, pode falar. Me ajudem. Capítulo 4. Capítulo 4, Zacarias, capítulo 4. Verso 1. Todo mundo? Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: o que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro de ouro e um vaso de azeite, em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Aí a gente vai chegar, vamos deixar isso aqui, Zacarias, e vamos pular aí para Apocalipse 11. Apocalipse 11. Todo mundo? E a gente vai ter o seguinte, a partir do verso 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixa a parte do átrio exterior do santuário e não meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem, por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue.
bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Pessoal, essa cidade é Jerusalém. Espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Por quê? Porque espiritualmente é isso que existe lá naquele momento. Um espírito de idolatria, um espírito de corrupção, um espírito de desligamento de Deus. Mas quando ele fala, né, que é o local onde também o Senhor foi crucificado, a gente saca logo, Jerusalém, não é Sodoma, não é o Egito. Porém, espiritualmente, era o que elas eram, o que elas simbolizavam. Então, verso 9. Muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então, percebe que essas 2 testemunhas que nós desconfiamos ser Elias e Moisés, o nome não está claro, né? Mas tudo leva a crer, os textos do Antigo Testamento, né? A disputa pelo corpo de Moisés, Elias ter sido levado lá no redemoinho. Então, tudo sinaliza que eles 2 voltarão para testemunhar a Israel a respeito do plano da salvação. O foco é Israel, nesse momento aqui de Apocalipse, o foco é Israel, mas enfim, vai ser para todas as nações, para todo mundo. Essas mesmas testemunhas, a gente vai perceber que Zacarias já falava sobre elas, a gente vai perceber também que nesse momento aqui em Reis, a gente tem 2 querubins lá, sendo constituídos de oliveiras, e que eles vão sinalizar para a guarda das coisas de Deus, para que seja preservado a Arca da Aliança, né? O santuário. Claro que tudo isso de uma forma simbólica. A gente vai ver mais à frente que o templo vai ser destruído, não tem querubim certo, né? É só a vontade de Deus que prevalece. E o próprio Deus já tinha dito que o templo ia ser destruído. Foi uma determinação de Deus. Então, volta aí para Reis, né? Então, a gente vai perceber que esses querubins apontam também para Israel. O templo, ele está sob a guarda de Israel, ou pelo menos deveria estar. Hoje não temos mais o templo, né? Foi destruído. Ok, então vamos lá, né? No Santo dos Santos, voltando aí para a 1 Reis, 6:23, no Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados, né? 4,5 metros aí mais ou menos. Cada asa de um querubim era de 5 côvados. 10 côvados havia, pois, de uma a outra extremidade de suas asas. Assim, também era de 10 côvados o outro querubim. Ambos mediam o mesmo e eram da mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim também o do outro. Pois os querubins, no mais interior da casa, no santíssimo lugar, os querubins estavam de asas estendidas de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra.
Então, isso aí não é complicado da gente entender. Então, a gente ia ter lá que os querubins estavam nas laterais do templo, a asa de um tocava lá na ponta, né, na parede do lado esquerdo, o outro na parede do lado direito, e as outras asas deles se encontravam, e a arca estava justamente debaixo dessas asas deles, tá? As que se encontravam no meio. E cobriu de ouro os querubins. Então, aquela madeira de oliveira que aponta para Israel foi também coberta de ouro, revestida da santidade de Deus, né, do Espírito de Deus, da glória de Deus, e que vai apontar, então, para pessoas, judeus não é a palavra mais certa, enfim, israelitas que estavam ali se convertendo para o Senhor Jesus. Essas pessoas que recebem o Espírito Santo, eles vão ter a compreensão de quem é Jesus, da função de Jesus, né, do Messias que veio e tal, e nós estamos esperando voltar, eles vão reconhecer que o Messias era Jesus, tá certo? Então, aponta para figuras israelitas, pessoas israelitas, que elas vão ser revestidas do Espírito Santo e vão ter a incumbência de cuidar das coisas de Deus, vão ter a responsabilidade de continuar levando adiante o pacto de Deus, a aliança de Deus. O que tem dentro da Arca da Aliança? A essa altura do campeonato, a gente só vai ter aí um elemento agora, né? As tábuas da aliança. É a única coisa que Deus realmente fez questão de preservar com Israel, a tábua da aliança. Por quê? Porque aquilo ali mostrava que ele tinha um pacto com aquele povo e ele esperava que o povo tivesse um pacto com ele também, tá? Então, Israel é responsável para manter esse pacto vivo. Eles têm essa responsabilidade de passar à frente a ideia de que Deus tem um pacto conosco e nós devemos ter um pacto com ele. Nas paredes todas, tanto no mais interior da casa como no seu exterior, lavrou ao redor entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas, como a gente viu naquela figura, né? A gente vê lá as palmeiras, né? Os querubins e flores abertas. Também cobriu de ouro o soalho, tanto no mais interior da casa como no seu exterior. Para a entrada do Santo dos Santos, fez folhas de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formavam uma porta pentagonal. Isso aqui é nessa versão, pessoal. Uma porta pentagonal. Deixa eu ver aqui em outra versão, ele fala um pouquinho diferente. 1 Reis 6:31. 1 Reis 6:31 fala assim: e para a entrada do oráculo, que é a mesma coisa que Santíssimo Lugar, ele fez portas de oliveira. A verga e as ombreiras eram uma quinta parte da parede. Essa versão me parece ser mais fiel ao texto, ao que realmente acontecia. A ideia de um pentágono não é uma coisa normal dentro da cultura judaica. A ideia de pentágono aponta para cultos pagãos. Então, no momento que isso aqui foi colocado, é que nem o tal do arco-íris, que tem Bíblias que está lá, arco-íris. O íris não tem nada a ver com a cultura hebraica, com o que Deus fez, tem a ver com cultos pagãos. Mas como essas traduções já passaram por vários povos, várias traduções foram feitas, acaba que aquele que traduz bota um pouquinho da sua cultura dentro do texto. Aquilo que ele não consegue compreender, ele vai e tenta explicar
dentro daquilo que ele entende, como ele conseguiu assimilar aquele entendimento. Então, essa ideia aqui de pentágono, para mim, não é a ideia mais correta. Então, a outra versão que eu li para vocês é a King James, né, que é um texto mais fiel ao original, e ela já fala diferente, ela já fala de uma proporção, enquanto isso aqui fala de uma forma. E eu vou discordar aqui dessa nossa versão aqui da Almeida, tá bom? Então, vamos lá. Eu parei aonde? 31. Assim, fabricou de madeira de oliveira 2 folhas e lavrou nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. E estas, como as palmeiras e os querubins, cobriu de ouro. Tudo, pessoal, que Deus ele faz é com muita... vamos lembrar, tudo isso aqui é Deus que mandou ele fazer, tá bom? Você vê que é recheado de beleza, né? É recheado de detalhes que trazem um conceito de beleza, trazem aos olhos uma harmonia, algo agradável. Sempre que a gente vai ver as construções, né? As coisas que Deus manda fazer, as coisas que Deus faz, sempre tem esses requintes. Não era só uma caixa onde estava guardada, preservada, escondida a Arca da Aliança. Não, era realmente um lugar, um ambiente cheio de beleza, tá? Cheio de coisas agradáveis e outra, coisas que apontavam para riqueza, tá? Riquezas. E as lavrou de querubins. Peraí, pessoal, volta tudo. Onde foi que eu parei? 34, né? 35. E as lavrou de querubins, de palmeiras, de flores abertas, e as cobriu de ouro, acomodado ao lavor, né, ao desenho. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras cortadas e de uma ordem de vigas de cedro. E no 4º ano se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Zive. Lembra? Até esse mês aqui é uma incorporação da cultura de quem escreveu esse texto, porque os hebreus se referiam como no 2º mês. Eles davam nome ao mês de uma forma numérica, né? Não tinha nomes. E aqui a gente está vendo que tem um nome, o mês de Ziv. Então, no 4º ano do reinado de Salomão, os fundamentos são iniciados, os fundamentos da construção do templo. E no ano 1/10 do mês de Bu, mais uma vez, um nome, que é o 8º, aqui a referência real para os hebreus, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la, 7 anos e meio, pessoal, para sermos mais precisos. Ele começa no mês 2 e ele vai concluir no mês 8, tá? Então, tem um lapso aí de tempo, né, de 6 meses. Então, 7 anos e meio ele levou para construir esse templo, e a gente vai observar que tudo isso aí foi feito às custas de muito trabalho. Vamos lembrar, tem muita gente trabalhando aqui. Tem muita gente trabalhando. A gente vai ver isso talvez com mais profundidade mais para frente. Mas essas pessoas que estão trabalhando necessariamente não estão fazendo isso de bom grado. É algo que dentro da palavra de Deus não era o que Deus esperava que acontecesse. Vamos lembrar do tabernáculo? Deus fala para Moisés: fala com o povo para que eles me tragam ofertas. Quando você fala de oferta, você fala de algo que nasce dentro de você, que parte de você dentro do seu desejo de agradar.
liberalmente, nada forçado. É uma oferta. Você está fazendo porque você quer agradar o teu Deus. Quando Salomão decide construir, ele escraviza pessoas. Então, essas pessoas não estão aqui relacionadas necessariamente com uma oferta liberal. Elas estão sendo escravizadas para fazer isso. Ok. Deus está permitindo. A maior parte desse povo que está sendo escravizado é o povo que foi dominado, o povo que Davi não matou, que eram estrangeiros e que continuaram morando, que eles simplesmente foram incorporados dentro do reino de Israel. Salomão chega, continua mantendo essa estrutura, só que agora de uma forma um pouco diferenciada, ele vai literalmente escravizar essas pessoas para que venham fazer as construções, os intentos do seu coração. A casa de Deus era algo que veio de Deus e estava determinado que Salomão seria o construtor. Todo o resto, Deus vai construir, Salomão vai construir coisa para caramba, vai construir cidades, vai construir palácios, enfim. Todo o resto, ele vai construir a base disso. Isso aqui é o começo de insatisfações dentro do reino. Isso aqui vai ficar pesado para o reino de Israel e para o próprio povo de Israel. Quando eu falo reino de Israel, entendam que são esses povos estranhos juntos e misturados. E também para o próprio povo de Israel, porque eles não são isentos de pagar tributos, impostos. O único lugar que era isento de pagar imposto, inclusive, era justamente o termo de Jerusalém, o território de Jerusalém. Judá não pagava imposto. O território de Judá não pagava imposto. Todos os outros territórios pagavam impostos. Só Judá que não pagava. Isso causa também uma insatisfação, vai crescer essa insatisfação, né? Enfim, é um reino que ele tem de paz e ele recebe de Deus uma sabedoria absurda, mas a proporção que ele vai desenvolvendo o seu reinado, ele vai tomando atitudes que são arbitrárias, que fogem dos mandamentos de Deus. Depois eu vou trazer isso aqui para vocês. O próprio Deus disse para não fazer escravos, tá? A gente vai ver que ele vai desagradando a Deus, desagradando aos pouquinhos. Era para ele estar muito colado com Deus, né? Mas aos pouquinhos ele vai se afastando, se afastando, se afastando. A gente já sabe qual é o final, né? De Salomão. Enfim, pessoal, é o que temos aí para o livro, ou melhor, para o capítulo 6 de 1 Reis. Alguém tem algo mais a acrescentar? Fernanda? Não, nada a acrescentar hoje. Beleza, Maiana? Tá incomodando o som? Porque às vezes tá alto. Então, quando ele troca a madeira dos anjos, do querubins, eu acho interessante porque a oliveira, em suma, já é bem interessante, pelo óleo e por simbolizar o próprio Espírito Santo. E depois que a senhora traz todas essas especificações, dá para entender porque o óleo, o azeite, é o símbolo dele, porque ele resiste a tudo, desde que a gente permaneça junto de Deus, permaneça com a comunhão. E depois de não ter mais nada para dar, que esmaga o fruto, ainda sai o óleo precioso, que é aquele primeiro. Então, que a gente tenha essa capacidade de manter dentro da gente isso, que quando a gente não tiver mais nada que dar, possa sair de nós as virtudes de Deus, que Ele assuma, porque é isso, quando a gente já não tem mais força, é Ele através da gente, porque a gente pode resistir. Não cai porque a tentação foi maior, caiu porque já não estava bem. Se você resistir, se você tem dentro de você aquilo que Deus é com você, você vai enfrentar o inferno e você vai continuar bem. E isso prova que ter só inteligência não basta. Porque, como a senhora mesmo disse, o princípio das revoltas todas foi isso dele escravizar os hebreus, ainda que não fosse muito, mas ele não tinha
autoridade para isso, e a pessoa chega a um certo ponto que acha que, porque já conhece muito tempo, já tem muito tempo na fé, pode relaxar, pode descansar, ou pode fazer que nem os fariseus, trazer mais cargas. E a pessoa acaba perdendo a essência, só a inteligência não basta, mesmo que ela venha de Deus. Porque Lúcifer também era o sinete da perfeição, mas ele achou que ele poderia ser mais. Enquanto você se coloca na posição de servo e que tem que ser guiado por Deus, você vai estar sempre no caminho certo, e ser servo e obedecer é o cargo mais alto que eu quero para a minha vida. Perfeito. Maravilha. Bem colocado. Adriana, alguma coisa a acrescentar? Não, acho que tudo já foi dito. Com certeza tudo não foi dito, mas entendi. Dona Cida? Ok, pessoal. Então vamos fazer a nossa oração de encerramento e a gente vai se encontrar quinta-feira, tá bom? Terça não vai dar, porque a gente vai ter o Anjos, mas quinta-feira a gente está aqui, firme e fortes. Dona Rosilene, a senhora pode fazer aí a última oração? Sim, senhora. Senhor Deus, meu Pai, estamos aqui, meu Pai, este momento reunido entre várias mulheres, Senhor. Que o Senhor venha dar direção cada vez mais a cada uma delas. Senhor, estamos aqui para te agradecer em todos os momentos, meu Pai, as palavras, que cada um venha ter o seu entendimento, meu Pai, diante do que Dona Lília falou. Obrigado, Senhor, que o Senhor venha dar uma noite de paz e abençoada a cada um de nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra de tudo e de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Perdoe. Me perdoe, gente, a senhora me pegou de surpresa. Gente, tem isso, é te perdoar, nada a ver. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só.